Vamos para mais uma aula de Direito Processual Civil e dessa vez iremos falar sobre litisconsórcios, que é necessário entender para que nós possamos avançar na intervenção de terceiros. Litisconsórcio ele se forma quando há pluralidade de partes em um ou em ambos os polos do processo. Então, litisconsórcio, quando duas ou mais pessoas se unem em um dos lados do processo ou em ambos os lados do processo para litigar no mesmo processo. Em relação a essa formação da pluralidade, nós podemos dividir o litisconsórcio em ativo, passivo e misto. Quando a pluralidade de pessoas se der no polo ativo e tão somente no polo ativo, eu tenho um litisconsórcio ativo, que significa mais de um autor litigando contra um réu apenas. No litisconsórcio passivo, essa formação se dá, a pluralidade de pessoas se dá no polo passivo da demanda, ou seja, mais de um réu litigando contra apenas um autor no polo ativo. E eu tenho o litisconsórcio misto quando a pluralidade se forma em ambos os polos do processo, seja ele ativo e passivo. Aí eu tenho a pluralidade de autores e de réus no mesmo processo. Eu não posso chamar que um litisconsórcio misto é ao mesmo tempo ativo e passivo. Não. Porque o misto é quando há pluralidade em ambos os polos. Se há pluralidade em ambos os polos, eu não posso dizer que é litisconsórcio ativo, porque ele também tem pluralidade no polo passivo. Por isso, o correto é, se houver apenas pluralidade no polo ativo, ele será litisconsórcio ativo. Se a pluralidade se der de réus no polo passivo, será um litisconsórcio passivo. E se a pluralidade se deu em ambos os polos da demanda, eu tenho um litisconsórcio misto. Vejamos na ilustração. Aqui eu tenho um litisconsórcio ativo porque a pluralidade se deu no polo ativo. Observa que o polo passivo não há pluralidade. No litisconsórcio passivo, a pluralidade se dá tão somente no polo passivo. O polo ativo não há pluralidade. Mas no misto, aí eu tenho pluralidade em ambos os polos da demanda. Superada essa distinção entre litisconsórcio ativo, passivo e misto, vamos saber que esses litisconsórcios eles podem ter a formação obrigada por lei ou não, onde há a vontade das partes em atuar em conjunto dentro de um processo. Quando exige a lei que seja feito o litisconsórcio, que seja formado o litisconsórcio, ele será considerado litisconsórcio necessário. E observa que todo litisconsórcio necessário, a sua formação vem do início do processo. Ou seja, o litisconsórcio necessário é aquele onde existe uma outorga determinando que o faça, ou em relação à natureza da relação jurídica. Você não consegue dividir. Então, tem que ser ambos compondo o polo passivo ou ativo da demanda. Já no litisconsórcio facultativo, as partes se reúnem para litigar em processo por vontade própria. Não há obrigação. Então, eles têm a possibilidade de fazer ações autônomas e depois pedir uma distribuição pela conexão, por dependência,
ou eles podem atuar em conjunto, tanto faz no polo ativo como no polo passivo. Vamos analisar mais a fundo isso. Por exemplo, o artigo 73 do CPC, ele determina que, para se propor ação que verse sobre direitos imobiliários, é necessário que haja a anuência do outro cônjuge. Para isso, garante-se o direito de meeiro, ou direito de, havendo uma separação, o outro cônjuge é meeiro, é titular também do direito hoje. Assim sendo, então, a fazenda pública, quando quiser executar um imóvel por conta de dívida de um devedor que é casado, deverá também citar o réu, o cônjuge, como réu na demanda. Ele é necessário que ele tenha conhecimento e que ele se manifeste, porque vai haver a asta pública, a alienação da coisa, do direito real. Um outro exemplo, o artigo 161 do Código Civil. Ele diz que, havendo uma doação gratuita, e essa está lá no artigo 158, havendo uma doação gratuita de coisa que será objeto de uma execução, o devedor, quando faz com o fim de ser resolvido a insolvência, ele pratica fraude contra credores. E no artigo 158 diz que essa fraude contra credores pode ser anulada. Então, na propositura da ação anulatória, faz-se necessário que o credor, o terceiro que pode ser lesado, se oponha a esse negócio jurídico. E se ele vai se opor ao negócio jurídico, querendo que ele não produza mais efeito, seja anulado, ele deve chamar de um lado o devedor, aquele que está praticando a fraude, o autor da fraude, doador, contra o celebrante, outro celebrante, aquele que tenha ciência que o ato é ilícito, mas aceita para ajudar. É muito comum isso acontecer em execução contra a fazenda, em execução em que a fazenda pública executa um devedor de dívida e ele, dando uma de esperto, pratica um negócio jurídico doando os seus bens aos seus filhos. Isso, perante a lei, é considerado fraude à execução e a fazenda pública pode anular aquele ato. Ela pode dizer, eu não concordo com esse ato, porque ele será objeto de execução e está praticando o ato considerado fraude contra credores. Mas pode também acontecer, doutores, o seguinte, um devedor que sabe que está sendo executado, pega um alienado na vida e vende um bem por um valor mais baixo, mas vendeu, houve uma venda. Esse celebrante de boa-fé deve ser chamado quando a fazenda pública, por exemplo, tentar anular esse negócio jurídico e mandar aquele bem para uma execução, para demonstrar ali no processo o celebrante que ele é pessoa de boa fé, que ele comprou equivocadamente e foi alienado e não consultar se havia penhora ou não sobre aquele imóvel, ou se a pessoa tinha certidões negativas junto aos órgãos fazendários. Por isso é necessário
diante de uma oposição desses terceiros ao negócio jurídico, que ambos os réus venham compor o polo passivo da demanda, tratando-se, portanto, de litisconsórcio necessário. Vejamos aqui outro tipo de litisconsórcio. Litisconsórcio pode ser unitário ou simples quando eu analiso o efeito da decisão. Quando é que ele será unitário? Uma única decisão serve para ambos que formaram o litisconsórcio. Se eu tenho um litisconsórcio no polo ativo, uma só decisão serve para os dois. Já no litisconsórcio simples, não, o juiz vai analisar cada caso e pode decidir não de forma uniforme para ambos. No unitário, único, eu tenho uma uniformidade na decisão. No litisconsórcio simples, que não é único, eu não tenho uma uniformidade na decisão. Ficou muito teórico, então vamos tentar, na prática, esclarecer mais isso. Vejamos. Se duas pessoas são devedoras solidárias de uma dívida, o credor ele não é obrigado, primeiramente, a executar ambos. Ele pode executar apenas um. É lógico que o outro vai, de uma certa forma, ter interesse jurídico e pode intervir no processo através de uma assistência litisconsorcial, ou mesmo um devedor, se achando prejudicado, que está sendo somente ele executado, fazer o chamamento do outro devedor, para que também venha participar dessa festinha de execução. Mas observa, ele não é obrigado a ingressar contra os dois. Mas se ele ingressa contra os dois, e o juiz diz a si mesmo, reconheço que a dívida está prescrita nos termos do artigo 193 do Código Civil. Quando o juiz declarou a prescrição da dívida, servirá apenas para um ou servirá uniformemente para os dois? Para os dois devedores. Vamos pensar no outro caso. A execução de um imóvel cujas dívidas não foram pagas. Marido e mulher, como devedores e litisconsortes necessários, são chamados por tratar de execução, que nós já vimos no artigo 73, execução de direitos reais. São chamados. Se o juiz entender que a dívida já foi paga por um, beneficia o outro. A dívida já foi quitada. Ambos serão atendidos com essa decisão. Se o juiz diz, pague-se agora, credora, pode tomar o imóvel, ambos sofrerão os efeitos da decisão. Se a decisão é só uma e serve para ambos, eu estou falando de uniformidade da decisão para ambos. Logo, trata-se de litisconsórcio uniforme, unitário. Vamos pensar no outro caso agora do litisconsórcio simples. E vamos pensar num acidente de trânsito, onde José se envolveu em um acidente de trânsito com Maria. E Maria tinha como passageiro Pedrinho. José, no acidente de trânsito, causou dano ao veículo de Maria. Mas a Pedrinho, que não é o proprietário do veículo, ele causou danos físicos à sua saúde. E mesmo assim ele desenvolveu abalos psicológicos, traumas em relação a andar de veículo. Se ambos entrarem com uma ação reparatória contra José, o juiz não pode decidir de forma uniforme e dizer, para Maria e Pedrinho eu vou dar um dano moral de apenas 100, referente aos danos que sofreram. Porque são danos distintos. Então o juiz não pode ser omisso, ele tem que analisar a extensão do dano, artigo 944 do Código Civil,
nas despesas que Maria vai trazer relacionado aos danos veicular. Ela tem que comprovar a extensão do dano, quem comprova é Maria. Artigo 944 do Código Civil. E Pedrinho também vai demonstrar os danos físicos à sua saúde, como, por exemplo, despesas médicas, hospitalares e com medicamentos, bem como tratamento psicológico que está arcando em virtude desse trauma que ele teve em relação a esse acidente. Então, José vai pagar danos distintos a duas pessoas. Mesmo fato gerador. Qual foi? O acidente de trânsito. Por imprudência, culpa exclusiva de José. No mesmo ato, ele causou dano a Maria, que vai ser reparada tão somente nos seus danos materiais ao seu veículo, e a Pedrinho, pelos danos físicos e pelos danos psicológicos que venha a sofrer. Então, o juiz não pode dizer, eu vou dar dano material para ambos, somente no valor de R$100, sem definir qual é o quantum de cada um. O juiz tem que definir e entrar no mérito, porque ele tem que decidir conforme foi propostos pelas partes. É o que aduz o artigo 141 do Código Civil. O litisconsórcio também ele pode se dividir em ulterior e em inicial. Olha só. Quando é que o litisconsórcio é inicial? Quando ele já inicia. Quando ele já vem desde a petição inicial a formação desse litisconsórcio. Inicial significa que o litisconsórcio foi formado no início. Quando o litisconsórcio é ulterior? Quando essa formação se dá no curso do processo. Ao longo do processo, um terceiro resolve intervir naquele processo. Aí eu tenho litisconsórcio ulterior, formado em momento posterior e não no início de um processo. Observa que quando eu falo de litisconsórcio necessário, eu digo que ele tem que ser inicial. Toda vez que eu tiver um litisconsórcio necessário, a lei obriga, então já tenho que começar o processo com o litisconsórcio. Quando eu tenho um litisconsórcio facultativo, eu posso começar ou no curso do processo formar. Por exemplo, uma dívida contra 2 ou 3 devedores solidários. O credor ingressou apenas contra um dos devedores. O outro devedor pode fazer o chamamento ao processo daquele que não está compondo o polo passivo, dizendo que o justo é que ambos, o patrimônio de ambos, sejam executados. Para quê? Porque ambos se beneficiaram do valor recebido. Então, ambos são responsáveis pela dívida. Mesmo que não impeça que apenas um pague 100% se o outro não tiver patrimônio. Mas, pelo menos, ambos estão no processo. Ou então, devedor e credor estão numa ação e o terceiro, o outro devedor, está fora. E ele percebe que pode sair prejudicado, porque a decisão do processo para um vai intervir diretamente na sua relação contra o credor, na dívida que ele tem com o credor. Então, o que ele faz? Ele pede para intervir no processo. O processo já começou lá atrás, já está lá na frente. E o devedor ficou sabendo desse processo e não estava no polo. Então, ele pode pedir, não, eu quero ingressar porque eu quero também opor-se a esse daqui. E, em vez de fazer o pagamento, pode pedir, por exemplo, uma prescrição. Olha, a dívida já está prescrita.
Ou então dizer assim mesmo, olha, porque tu está cobrando o primeiro devedor, se eu já paguei integralmente a dívida, e a dívida, quando um paga, o outro é beneficiário. Então ele pode intervir para estancar essa ação de alguma forma. E aí ele vai entrar voluntariamente através de uma intervenção de terceiro denominada de assistência litisconsocial. Ou pode ser chamado obrigatoriamente a participar do polo, aí seria compulsória, uma intervenção de terceiro compulsória, para que ele também, junto com o primeiro devedor, pague a dívida que está sendo cobrada.